noite a todos. A paz de Jesus nos abençoe. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é a flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Esses versos são de Casimiro Cunha e estão no livro Parnaso de Além-Túmulo. Grande poeta, não é? Soube falar com palavras simples tanta grandeza da doutrina espírita. Realmente, nós estamos aprendendo doutrina espírita. E ela é tudo isso que o poeta falou. Ela direciona o nosso pensamento, ela nos conforta, nos esclarece, não é? E nós, então, espíritos encarnados e que conhecem Espiritismo, que conhecem essa doutrina, sabemos que somos seres espirituais, imortais, mas estamos encarnados. Não perdemos nossas faculdades espirituais. E nós podemos e devemos exercitar essas nossas faculdades espirituais. Inclusive nos relacionarmos com o plano divino, do qual nós nunca nos ausentamos, não é? Porque seres espirituais não vivem fora da atmosfera espiritual. Por isso, nós estamos falando hoje de práticas espíritas. Quer dizer, aquilo que o espírita faz de acordo com o seu conhecimento. As práticas que ele emprega para o seu relacionamento com o plano espiritual. Como é que nós nos relacionamos com o mundo espiritual? O que é que nós fazemos? Não fazemos nada? Só temos o conhecimento? Só temos as ideias, mas não vibramos, não fazemos algo? Fazemos, não é? Nós então fazemos o quê? Quais são as nossas práticas? As práticas do espírita. Naturalmente, para o cultivo dos seus potenciais, das suas faculdades, para o relacionamento com o mundo espiritual. O que é que nós fazemos? Orar. Nós oramos. A prece, não é? A prece é a ligação nossa com o plano espiritual, é a elevação do pensamento. Vocês vão me permitir, eu vou repetir aqui alguma coisa que eu já falei, mas é que eu acho importante e nem sempre o pessoal se alertou a respeito. A prece que nós fazemos na casa espírita não é dirigida aos companheiros encarnados. Não é uma pregação, não é uma preleção, não é uma explicação. A prece é quando a gente eleva o pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Por que estamos falando isso? Porque o espírita está muito acostumado a explicar as coisas. É uma fé racional, né? Então, quer sempre explicar. E na hora de fazer a prece, em vez de elevar o pensamento ao alto em nome de todos, e conversar com Deus, ou com Jesus, ou com os amigos espirituais, o espírita fica dando instrução, relembrando para nós as necessidades nossas, o que devemos fazer, como devemos viver, o que é que nos perturba. Não! A prece é a elevação do pensamento a Deus, é ao alto.
certo? Então não cometam esse equívoco de ficarem pregando aos companheiros a pretexto de fazer uma oração. Ou então dizer assim, porque então nós vamos orar hoje, né? Nós precisamos orar porque a oração é muito importante, não podemos viver sem orar. Fica explicando, fica falando, né? De forma que a oração é singela, é o filho falando com o pai, né? Então nós oramos sim. O que mais que nós fazemos como prática espírita, que decorre do nosso conhecimento da doutrina espírita? O que mais que a gente faz? Intercâmbio mediúnico. Mas a gente vai logo para o intercâmbio mediúnico? O que a gente faz antes? Estuda, Porque nós sabemos que há muito por aprender, que nós ainda não sabemos todas as coisas e não conhecemos todos os ensinos que os Espíritos nos trouxeram. Então nós estudamos a doutrina espírita e que mais? O que mais que a gente estuda? O Evangelho, né? E quando nós estudamos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos as leis divinas, as leis morais, universais, não é? O que mais que a gente faz? Intercâmbio, né? Nós oramos, nós estudamos, fazemos intercâmbio mediúnico, alguém diz aí vibrações, não é? A gente emprega aquilo que a gente está aprendendo da ação sobre os fluidos. Nós podemos vibrar, nós podemos aplicar passes, fluidificar a água quando necessário, né? Então essas são as práticas espíritas mais usuais. E se elas são decorrentes do nosso entendimento da doutrina espírita, essas práticas todas têm que ser sinceras. Sinceras. Têm que ser baseadas na verdadeira fé, quer dizer, no nosso conhecimento das coisas espirituais. É sincera. Não é para mostrar para os outros, não é uma ostentação, não é uma praxe, é para viver, não é? Sincera. Se não for assim, se não for sincera, a nossa prática não obtém os resultados. A oração, ela obtém resultados. Por quê? Porque ela aciona leis. Nós estamos agindo de acordo com leis. Nós elevamos o pensamento, alcançamos correntes mentais e então nós estabelecemos uma ligação. Isso é prece. Acionamos as leis divinas, atraímos a atenção de espíritos bondosos, alcançamos pessoas com o nosso desejo do bem. Mas se for só da boca, se for só uma repetição de palavras sem sentimento, sem ação do pensamento, não vale nada. Não vale nada. Por isso, não menosprezando as pessoas que fazem essas orações com fervor, mas a repetição de uma oração 10 vezes, 30 vezes, você perde o sentimento, fica mecânico. Não pode então ser dessa maneira, não é? Nós temos que fazer as nossas práticas sinceramente. Vamos nos concentrar para sentir, perceber os espíritos. Você não pode fingir isso, não adianta, não funciona. Se for fingido, não atrai os espíritos, você não estabelece ligação com eles. Então, sinceras e simples. As práticas espíritas são muito singelas. Não depende de muita coisa, não. Só aquilo que é natural, não é? Não precisamos de fórmulas para, por exemplo, conseguir que um espírito se afaste.
Nós não temos fórmulas, não precisa decorar fórmulas. É algo vivo, sincero e simples. Então nós falamos com o Espírito: olha, meu irmão, você já foi atendido no possível. Se você não deseja, nós agora pedimos a você que se afaste. É simples, é natural, é singelo, não é? Nem fórmula, nem exterioridade. Nós não vamos fazer gestos exteriores pensando que com os gestos nós conseguimos alguma coisa. Não são os gestos que conseguem. Quando nós fazemos um gesto, mas é porque a alma está elevada, por exemplo, fazemos assim, mas nós estamos vibrando. O que está funcionando é a vibração, é o pensamento, é o sentimento, não é o gesto. O gesto não quer dizer nada. Não produz efeito espiritual, não é? Pode impressionar quem olha, quem assiste, mas não exerce função espiritual. Então o que age é o pensamento e a vontade. Não é admirável isso? Vocês já pensaram? Nós ficamos livres de todas as coisas que nós considerávamos necessárias para conversar com Deus, para obter algo espiritualmente. Não precisamos fazer gestos, não precisamos de nenhum apetrecho, não precisamos de nada. Só nós, filhos de Deus, com o nosso pensamento e a vontade. É relação direta, simples, com o nosso Pai, com as forças universais, não é? Agora, fazemos tudo isso visando ao bem. Quando uma pessoa não conhece bem o espiritismo e a gente fala que é espírita, às vezes ela pergunta se a gente faz despacho, se a gente faz trabalho para não sei o quê, né? Não. Todas as nossas práticas, elas visam cumprir a vontade divina, executar a vontade divina, agir de acordo com a vontade divina. E essa vontade divina está expressa em leis naturais. Então nós não fazemos nada que não vise a santa vontade de Deus. E na nossa ignorância, às vezes nós pensamos ainda, né? A gente faz uma oração e nós dizemos: ah, meu Deus, essa pessoa está me fazendo sofrer tanto, não é? Afasta essa pessoa do meu caminho. Aí a gente lembra o quê? Que a doutrina espírita nos relembra Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo bem e evitando o mal. Como é que eu posso orar fazendo um pedido a Deus contra alguém? Não posso. Aí eu já me corrijo. Se por acaso eu errei no momento de orar, e eu já faço a minha vibração dizendo que Deus o abençoe, né? Que Deus abençoe essa pessoa, né? Sim, nós não pedimos. Às vezes nós vamos pedir a Deus que nos dê a compreensão, a capacidade, que Deus ajude essa pessoa a sentir melhor, a pensar melhor, porque a pessoa está precisando de amparo, de ajuda. Agora, se eu pedir para Deus: afasta essa pessoa do meu caminho, eu estou contra a pessoa e pedindo a Deus que favoreça a mim e não ao outro filho dele. O outro também é filho dele. Então nós não podemos. Nós fazemos isso, mas quando percebemos que fizemos, nós corrigimos. Porque a doutrina nos ensinou. Antes, nós achávamos justo pedir a Deus aquilo que era do nosso interesse, aquilo que nos parecia correto, e a gente pedia, não é? Agora, à luz da doutrina espírita, a gente não faz isso, e se faz por uma inadvertência, porque ainda não estamos bem aperfeiçoados, a gente logo percebe e corrige. É só lembrar que a gente está falando com Deus, está falando com a justiça divina, com a bondade divina. Então, todas essas nossas práticas, chamadas práticas espíritas, constituem a adoração a Deus. Adoração em espírito e em verdade. Jesus recomendou que a gente adorasse a Deus em espírito e em verdade.
O que quer dizer isso em espírito e em verdade? Ele falou isso para aquela mulher samaritana, estão lembrados? À beira do poço de Jacó, não é? Deus é espírito. Olha que revelação. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, em espírito, a gente sabe que é espiritualmente, não é? É para a gente reverenciar Deus, amar Deus, pensar em Deus espiritualmente. Não é materialmente, embora às vezes a gente faça coisas materiais para este relacionamento, mas tem que a alma vibrar o pensamento, né? Então, em espírito e em verdade, sinceramente para valer, senão não funciona, não aciona as leis universais. Fingimento não aciona as leis universais. As leis universais só são acionadas pelo pensamento e a vontade. Jesus recomendou essa adoração a Deus assim e exemplificou, porque nós vemos a vida de Jesus. Ele orava, ensinava, agia sobre os elementos, né? Produzia curas, prodígios, agia sobre os seres encarnados, sobre os espíritos. Ele fazia tudo isso com o pensamento e com a vontade. Ele não usou gestos especiais. Não, o pessoal é que coloca a figura de Jesus e põe Jesus assim com uma posição de mão, né? Uma coisa assim, ou com as mãos estendidas. O pessoal é que tenta imaginar Jesus, mas Jesus agiu naturalmente, né? Quero, fica bom. Certo? Ele não fez nenhum gesto especial, né? Perdoados estão os teus pecados, né? Então ele não usou nenhum gesto, não usou palavras ritualísticas, ele não usou nenhum apetrecho exterior, nenhuma fórmula, nenhum condicionamento. E alcançou resultados ou não? Que resultados, não é? E nós, nas nossas práticas espíritas, nós procuramos seguir o Mestre, atender ao que ele recomendou, seguir seu exemplo. Será que nós vamos alcançar resultados bons também? Vamos, mas de acordo com o nosso estágio evolutivo, não é? Com aquilo que já sabemos e podemos fazer. Não adianta ter a pretensão de se igualar a Jesus, né? Bom, então essas são as práticas espíritas. Simples, sinceras e visando o bem. Não adianta a prece que vise o mal para alguém, né? Então a gente, talvez antigamente, orasse assim: Senhor, essa doutrina maravilhosa que mandaste através dos teus mensageiros, que ela predomine na terra e as outras religiões acabem, Senhor, porque são enganosas, mentirosas e falsas. Nós não podemos orar assim, nunca mais, não é? A gente ora em favor da divulgação da doutrina espírita, mas a gente roga também que as outras religiões tenham a tua inspiração, e vão ter mesmo, porque Deus não tem rótulo, Ele não tem preferências, Ele ama todos os seus filhos e os ajuda, né, de acordo com o que podem receber. Mas existem práticas que são chamadas de não espíritas. Por que elas são chamadas de não espíritas? Elas não têm nada a ver com o espiritismo. Elas não estão de acordo com a doutrina espírita, com os princípios espíritas, não é? Desculpa um pouco. Práticas não espíritas não são de acordo com o entendimento espírita, com o ensinamento espírita, com os princípios da doutrina.
Elas são práticas estranhas porque adotam crendices, superstições, exterioridades. Só por isso? Não, é que tudo isso é inútil espiritualmente. Não adianta. Se não adianta, é desnecessário. Nós fazemos estas coisas, mas elas não são necessárias. São inúteis espiritualmente. Não apenas isso, mas podem se tornar nocivas e fanatizantes. Então a pessoa se apega a alguma prática exterior, a uma crendice, a uma superstição, e ela fica fanatizada por aquilo, não é? A gente sabe, por exemplo, que não queremos jamais menosprezar, ridicularizar, mas, por exemplo, o sinal da cruz. O pessoal, quando instituiu esse jeito, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eles queriam que as pessoas lembrassem que era em nome de Deus, não é? De Jesus e dos bons espíritos. Era um modo de fazer pessoas simplórias poderem memorizar que era Deus, Jesus e os bons espíritos sempre nos ajudam, não é? Mas as pessoas começaram a usar isso como se fosse assim um sinal cabalístico e protetor. Ah, se eu faço o sinal da cruz eu estou salvo. Aí é uma crendice, é uma superstição, não é uma verdade. Então a gente nota que por baixo destes gestos, destes rituais, havia um propósito. Mas o pessoal ficou preso à exterioridade, não é? Então nós vamos ver que no Espiritismo não se adota. Quando eu faço uma apresentação que as escolas, as universidades às vezes pedem, né? Porque eles precisam conhecer as religiões do país. Então eles convidam representantes das religiões para irem apresentar a sua religião. E me convidavam às vezes para falar sobre o Espiritismo. Por isso é que eu escrevi aquele livro, O Espiritismo, a Doutrina e o Movimento. Aquela primeira parte era a apresentação que eu fazia, né? E eles ficavam muito admirados quando nós falávamos isto. No Espiritismo não se adota. Sabe de onde a gente tirou isso aqui, tudo que a gente vai falar? É uma página esclarecendo dúvidas do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. No ano de 1953 eles fizeram essa manifestação para ajudar a esclarecer, todo mundo pensando que o Espiritismo é uma coisa e não é. Então vejamos. O pessoal ficava muito admirado, porque eles olham na televisão, é o costume de falar um para o outro, eles pensavam que tudo isso era Espiritismo, e não era. No Espiritismo não se adota exorcismo para afastar maus espíritos. Exorcismo é uma oração, uma cerimônia religiosa para afastar de alguém espíritos maus, ou como eles dizem, demônios, não é? Nós não usamos isso, não temos fórmulas para isso, né? Nós dialogamos com os espíritos, mas não temos nenhuma fórmula que vem aqui e faz o espírito ir embora. Sacrifícios de animais e muito menos de seres humanos. Bom, seres humanos parece que entre nós não é muito costume, se bem que de vez em quando alguém parece que queima uma criança e tudo que é para se beneficiar, né? Para mudar a vida. Mas animais, muitos costumam fazer, mas no movimento espírita não, em nome do espiritismo não. Respeitamos a vida, os seres, sabemos que o animal também tem o princípio inteligente, que nós somos o princípio inteligente já desenvolvido, mas ele também é princípio inteligente. Ele tem direito à vida, né? Crueldade, não fazemos isso não, né? Rituais de iniciação de qualquer espécie ou natureza.
Ritual é um conjunto de regras e cerimônias que se devem observar na prática de uma religião. Iniciação seria quando eles preparam alguém nos mistérios de alguma religião ou doutrina, numa cerimônia de iniciação. Nós não temos isso não, né? Não temos mistérios, não temos cerimônias, não temos ritual. A nossa iniciação ao Espiritismo é apenas estar no lugar assim, conhecimento inicial do Espiritismo, mas não tem nenhuma cerimônia. Nem no começo do curso, nem no final. Né? Ninguém sai diplomado, nem coisa nenhuma. Né? Então não temos rituais de iniciação de qualquer espécie ou natureza. Também não temos paramentos, uniformes, roupas especiais, para a liturgia, para todo aquele conjunto de atividades, eles usam vestes especiais. E conforme o dia tem uma cor e assim por diante, conforme o espírito que se homenageia tem uma cor diferente, nós não temos. A nossa roupa é a comum, não é? Num dia de festa a gente vem mais enfeitadinho, mas não tem nada a ver para prestar culto a Deus, relacionar com o plano espiritual, não dependemos de roupas especiais, não é? Vocês verão isso na próxima aula de um modo melhor. Altares. Conforme o grau da pessoa tem. Sim, é a hierarquia, né? Conforme o grau da pessoa. Altares, imagens, andores ou outros objetos de culto. Não temos. Agora, cuidado, porque nós às vezes temos quadros ou retratos. Um quadro representando Jesus curando. O retrato de alguém que foi uma grande pessoa, ou a representação do Espírito Emmanuel, existe, não é? Isso nós podemos ter, mas cuidado para não fazer disso objeto de culto. Vai passar na frente de um quadro desses e vai dizer, com esse quadro aqui nós temos um ambiente bom. De jeito nenhum, não é? São coisas feitas pela mão humana. Não é isso que representa a espiritualidade, não é? Podemos ter lá na biblioteca nossa, do lado de lá no prédio, na biblioteca nós temos o retrato do seu Gustavo Marcondes. Ele é fundador da casa, ele iniciou a biblioteca, não é? Então nós temos. Na sala da Deise, ela tem o Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, mas não se presta culto, está lá só para informação. Olha, esse é o Eurípides Barçanufo, nós temos um educandário que tem o nome dele. São coisas do mundo, não são para culto espiritual. Altares, imagens, andores ou outros objetos de culto. Promessas, despachos, riscaduras de cruzes e pontos, prática de atos materiais, que são oriundos de quaisquer outras concepções religiosas ou filosóficas. Nós não temos. Essa história de promessa, prometer para os santos, para os espíritos, você faz isso para mim que eu te dou aquilo. Não temos essas barganhas. Não existe isso. Rituais e encenações extravagantes de modo a impressionar o público. Ora, nós sabemos que o público fica mais motivado se nós nos apresentarmos com uma vestimenta especial, simbólica, não é? Anéis, algum pêndulo assim que seja representativo de sabedoria oriental. Nós não usamos essas coisas. Nós não fazemos isso para impressionar o público. O que impressiona o público e a gente deseja é a mensagem, é o exemplo, é o sentimento. Isso a gente deseja, né? Quem sabe a gente consegue movimentar a alma das pessoas, mas não rituais e encenações extravagantes, não. Confecção de horóscopo, exercício de cartomancia e outras práticas similares, não é? A gente sabe que às vezes uma mulher ou homem,
quando pega em nossa mão ou olha a nossa mão, às vezes começa a sentir uma porção de coisa a nosso respeito, conhecer, porque ele está às vezes expandindo perispiritualmente e entrando em contato conosco, no nosso perispírito também. Então ele está tomando conhecimento, ou algum espírito ajuda ele a saber. Mas nós não usamos nada exterior. E não ficamos também querendo indagar muito, não é? Acontecem revelações, informações, mas quando a pessoa, o médium, por exemplo, se ele começar dizendo coisas para as pessoas não vão dar sossego mais para ele. A vida inteira vão querer que ele diga: e hoje, como é que eu estou? E o que eu devia fazer para essa situação? E fica falando, a pessoa fica sempre procurada, mas de um modo errado, porque cada um é que tem que se erguer sobre seus próprios pés. Então o médium, mesmo quando ele sente algo das pessoas, ele é muito discreto. Ele às vezes passa um aconselhamento, mas ele não dá a impressão de estar mediunizado, não é? Senão a pessoa quer sempre. Porque a pessoa não acredita uns nos outros, mas acredita se disser que é espírito. Se disser que é espírito, Administração de sacramentos. Sacramento. Bom, na Igreja Católica, para eles sacramento é um sinal sagrado. Alguns até eles entendem que foram instituídos por Jesus, que dá salvação divina àqueles que recebem esse sacramento fazendo uma profissão de fé. Batizados, casamentos, concessão de indulgências, tudo isso eles têm. Não corresponde à doutrina espírita. O mergulhar na água não resolve espiritualmente, Para o casamento, depende se você está se comportando à altura, o que leva você ao casamento. Nós temos aulas até especiais a respeito. Concessão de indulgências. Ninguém pode nos conceder indulgências diante da lei divina. A lei divina é a cada um segundo suas obras. Como é que alguém pode me conceder indulgência? Eu errei, eu pequei, mas me concede a indulgência. Não tem. Tanto que isso antigamente serviu de mercado, Comércio. O pessoal pagava bem para receber indulgência. Isso diante da lei divina não funciona. Absolutamente, Sessões fúnebres ou reuniões especiais para preces particulares a desencarnados. O Espiritismo não faz isso? Não. Mas a gente não ora pelos desencarnados? Sim. Mas a gente não faz uma reunião especial para orar por um desencarnado em especial. No momento em que a gente está orando, a gente ora também por aquela pessoa que desencarnou. Certo? Mas não é uma cerimônia especial. E nós falamos de sacramento, só por curiosidade. Quantos são os sacramentos na Igreja Católica? Alguém lembra ainda? Alguém que passou? São 7. Quais? Batismo, confirmação. Batismo, que é a crisma ou confirmação. Confissão, comunhão, casamento. Antes do casamento eles puseram também ordem, quando se ordenam os padres e freiras, casamento e extrema-unção. Só por curiosidade, Talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários breves ou coisas semelhantes. Vocês vão ter uma aula na próxima semana, então não vamos perder muito tempo, Pagamento ou retribuição por qualquer natureza, de qualquer natureza por benefício espiritual recebido. Pagamento. Jesus cobrou alguma coisa de alguém? Não é ele o nosso mestre? O templo de Jerusalém cobrava, não é? E tem gente que cobra, mas não é o exemplo do nosso mestre Jesus. Em nome da doutrina espírita não se cobra nada. Benefícios espirituais, não é? A nossa casa vende livros, tem campanhas assistenciais,
Mas a pessoa que vem para receber uma assistência espiritual não paga nada, não tem que pagar nada. Nós não gastamos nada materialmente. Nós elevamos o pensamento a Deus, oramos pela pessoa, estendemos as mãos. São todas coisas espirituais que não custam dinheiro. Como é que a gente vai cobrar? Certo? Não tem lógica. Atendimento de interesse. Quando eu falo isso nas apresentações em nome do Espiritismo, o pessoal fica pasmo, viu? Olham assim como quem diz, não acredito. Quando a gente fala que o pessoal todo é voluntário no movimento espírita, ninguém é remunerado, e todos estão lá pontualmente, aplicando passes, acolhendo a pessoa, trabalhando, falando, eles não acreditam. Mas é uma realidade. Decorre do quê? Da doutrina que nós esposamos, da doutrina em que nós cremos. Atendimento de interesses materiais para abrir caminhos. Às vezes as pessoas vêm ao centro espírita pela primeira vez, né? Elas estão com a vida muito complicada, elas vêm na esperança de que nós vamos abrir caminhos para ela. Nós abrimos caminhos, mas pela explicação, pelo entendimento, pela ação fraterna, não é? E se ela não se modificar e não fizer o que deve diante da lei de Deus, o caminho não abre mesmo, porque ela mesma está atravancando. Danças, procissões e atos análogos. A dança é uma coisa divina, né? Dançar é a música, o ritmo, o movimento, é uma coisa linda, mas não é para culto. A gente lê na Bíblia que o rei Davi fazia um culto a Deus dançando e cantando. Eles tinham esses costumes, né? Os salmos eram orações cantadas. Mas nós não temos nada dessas expressões materiais, não é? Danças, procissões e outros atos semelhantes. Porque tudo que nós fazemos é discreto, está trabalhando o pensamento e o sentimento. O corpo às vezes está imóvel, não é? Nós não estamos acionando o corpo. Hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas. A música é linda, podemos cantar uma canção, mas se aquilo ficar como um condicionamento, se não cantar essa música, esse espírito não vem. Se não cantar essa música, a reunião não começa. Bom, aí já são condicionamentos desnecessários, não é? E aí eles falam em línguas mortas ou exóticas, porque às vezes o povo repete, mas não sabe o que está falando. Eu lembro que em pequeno eu aprendia, tanto mergum sacramento, veneremos corpo desse, né? Mas eu não sabia o que era. Eu decorava fácil, mas não sabia o que era, né? Incenso, mirra, fumo, velas ou substâncias outras que induzam a prática de rituais, vocês vão ver também. Qualquer bebida alcoólica ou substâncias alucinógenas. Não. Nós não queremos ninguém fora de si, ninguém transtornado. Não é perturbando o nosso equilíbrio orgânico e mental que nós entramos em comunhão com o alto. Nada de cogumelo, né? Aquele pessoal que usa tinha cogumelo, mas não sei o quê. Não, nada. Nós queremos, em sã consciência, no perfeito equilíbrio, nós então utilizarmos as nossas forças espirituais. Aí sim. Vocês repararam que no livro, antes da lição de hoje, tem 2 citações de questões de O Livro dos Espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. E prefere essas pessoas àqueles que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Está bem claro, não é? Depois, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Deus ama a simplicidade em tudo. Vocês já perceberam como a obra divina é simples? Ela é rica, mas é simples, não é? Tudo é simples.
Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Ah, não. Deus vai atender ao fundo, ao significado, e não à forma, né? Bem, isso é tão importante, a questão da atitude do espírita, das práticas espíritas, que André Luiz e Emmanuel escreveram páginas a respeito, não é? Vejamos antes, todas as crenças são respeitáveis. São. As pessoas têm direito às suas crenças, seu modo de pensar. Todas elas são respeitáveis. Mas cabe-nos evitar a enxertia em nosso ambiente espiritual. Vocês já sabem que enxertar é assim, né? Tem uma planta, dá um talho e põe um pedaço, um ramo de outra, não é? Mistura. Então nós devemos evitar essa mistura, enxertia, em nosso ambiente espiritual. Do quê? O que não deve ser enxertado? Práticas herdadas de outros credos religiosos. Existem tantas coisas antigas que o pessoal entendia daquela maneira, não vamos enxertar na doutrina. Não é da doutrina, não vamos enxertar. Ou então, práticas criadas pela ignorância espiritual. Há pessoas que criam alguma coisa. Eu sempre me recordo de uma historinha. Diz que uma jovem fez um vestido, vamos dizer que era cor de laranja, mas ela usou o vestido e não foi nada feliz. Deu tudo errado. Ela não quis mais o vestido. Deu para a irmã. A irmã usou o vestido e deu tudo certo para ela. Por coincidência. O vestido não tinha nada de mal. Não era o vestido que fez dar as coisas erradas. Não é? Situações da vida, mas ela atribuiu ao vestido. Então não queria mais vestir aquele vestido. Não é? Então nós temos às vezes assim, criamos pela nossa ignorância espiritual, nós criamos, naquele dia o que eu fiz deu certo porque olha, eu levantei do lado direito da cama, quando eu levanto do lado esquerdo da cama dá tudo errado. São crendices, superstições, não é? Nada disso tem a ver com o espiritismo. Não se coadunam com o ensinamento do Cristo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então André Luiz nos fala assim: assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias, para que suas atividades atinjam a meta. Olha aí. Por que a gente tem que assegurar a simplicidade? Porque qual é o objetivo, qual é a meta da casa do espírita? Libertação espiritual da humanidade. Para a libertação espiritual da humanidade, nós não podemos ter fanatismo, rigorismo de espécie alguma. Se nós começarmos a enxertar coisas no espiritismo, ele compara. Seria o mesmo que devolver um mapa luminoso, porque a doutrina espírita é um mapa luminoso para o nosso progresso espiritual, nossa libertação, de tanta coisa. Mas se a gente começa a enxertar, a gente estaria devolvendo esse mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo. Custou para a gente conseguir chegar a esse ponto de entendimento. E agora a gente vai enxertar, voltar lá atrás? Em doutrina espírita, pois, continua André Luiz, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontrem. Olha, o respeito ao semelhante, a crença do semelhante, não é? Mas não podemos aceitar tudo, nem abraçar tudo, a fim de podermos estar certo. Se nós abraçamos tudo, alguma coisa está errada, não é? Se a gente aceita tudo, no meio tem coisa errada. Não dá, a gente tem que fazer opção, seleção daquilo que a gente julga certo, mas nem por isso a gente fica criticando ou maldizendo os outros porque agem diferente, né?
Emmanuel agora o mentor do Chico Xavier. Uma mensagem. O Cristo não incomodou a quantos quisessem manter a própria vinculação ao judaísmo. Judaísmo era a religião dos judeus, não é? Jesus não incomodou. Eles querem o judaísmo, deixa eles. Jesus não quis modificá-los, não. Mas não adiou os ensinamentos do Evangelho. Tudo bem que eles querem daquela maneira, nós, porém, estamos ensinando assim. Ele não deixou de ensinar o Evangelho. Allan Kardec respeitou quantos se mostravam fiéis aos juízos teológicos do passado. Ele respeitou. Mas não atrasou a mensagem renovadora do Espiritismo. Não, vamos para frente. Quem quiser, quem gostar, quem entender, vamos juntos. Nós, os espíritas encarnados e desencarnados, é interessante que algumas mensagens já têm vindo assim. Nós, os espíritos espíritas. Interessante, não é? Por quê? Porque há muito espírito que não é espírita. Ora, mas eles também são adeptos dessa ordem de ideias, não é? Então, eles estão tomando esse cuidado de dizer, nós, os espíritos espíritas. Aqui diz Emmanuel, nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros, venham de onde vierem, como não pode deixar de ser. Tolerância, né? Tolerância. Mas nisso ou naquilo, possuímos opinião própria, que não podemos esquecer nem desprezar. Nós temos nossa opinião, nosso conhecimento, e nós não podemos desprezar. A gente respeita os outros, eles têm direito à sua opinião, mas nós temos uma opinião também, e não podemos abdicar dela, não é? Então, essa questão de práticas espíritas e não espíritas. Porque alguns pensam assim, o pessoal do Kardec é muito ortodoxo. Dentro do cânone. Tem de ser. Porque ou é uma coisa ou é outra. Uma mescla não vai ser suficiente. Não serve, não é? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno, da inferioridade. Certo? Então, tolerância. Isso, espírita não pode ser fanático, intolerante. Que é isso? A nossa própria doutrina já nos explica que há diferentes graus de evolução, que os espíritos não estão no mesmo grau de desenvolvimento. Como exigir que todos pensem da mesma maneira? É ignorância. Não pode haver intolerância. Tolerância para com as diferenças, mas também não abdicamos do nosso direito àquilo que entendemos que seja o melhor. Alguma pergunta? Daí a nossa preocupação, né? Neste terceiro ano, sobre reuniões mediúnicas, que vocês vão ver quantas práticas na próxima aula, quantos costumes. Por que nós estamos colocando ali? Porque se a gente não colocar, vocês não sabem a diferença. Porque está no nosso contexto social, e muita gente diz que foi ensinado por espírito, e você diz, mas não é para fazer? Diz que lá o espírito mandou. Diz que é assim que a gente adora a Deus. A gente tem que entender, para a gente saber escolher, optar, não é? Não tem nenhuma perguntinha mesmo? Não, aquela questão de ética, que dá conselho, que a pessoa fica dependente, isso eu já vi acontecer, isso aí é porque não é bom. Não é bom. É bom que o médium, ocasionalmente,
esteja disposto e possa captar algo e ajudar alguém. Nós todos queremos isso, não é? Mas o médium aprende com o tempo. Por exemplo, ele trabalha numa repartição e ele está muito imbuído da doutrina e quer divulgar doutrina e quer ser um trabalhador da seara. Então, lá no ambiente de trabalho, ele passa perto de uma pessoa e sente algo assim: "Ih, você está carregado, hein? Porque não sei o quê. Então, mas o que eu preciso fazer? Você tem que receber um passe. Você pode me aplicar passe? Posso, vamos lá num cantinho, eu aplico passe em você." O que é isso? É horário profissional. Ele a criatura humana cai em cima. A criatura humana, ela quer obter alguma coisa. E se aquela pessoa diz que pode, ela não vai nem respeitar o horário. Se uma pessoa disser que atende na casa dela, ela não vai ter mais nem manhã, nem tarde, nem noite. Está sempre gente batendo na porta dela. Então é bom nem divulgar com o médium. Não, a gente, conforme o caso, a gente diz: "Sou médium." Mas temos os trabalhos nos horários certos, a gente trabalha na reunião adequada, porque ali tem a proteção espiritual e tudo mais, pronto. Certo? Você falou que a gente tem um queixamento, as pessoas ficam assim meio receosas. Às vezes ficam, outras vezes ficam interessadas, e outras vezes ficam interessadas. Nós não ficamos falando para todo mundo que somos espíritas sem mais necessidade, mas conforme a situação, a gente vai dizer, certo? Vem alguém e oferece para nós um livro que é de outra religião, tudo, né? Nós dizemos: "Obrigada, agradeço, mas sabe, eu sou espírita." É? Pronto. Então a gente só diz que é espírita no momento certo. Pode criar animosidade, né? Como? Pode criar animosidade. Animosidade? Sim, mas aí é a ignorância dos outros. O que fazer? Não é? Jesus não sofria animosidade? Ele falava uma coisa tão boa e o pessoal ficava brigando com ele? E ele deixava de falar ou fazer as coisas boas? Não dá. Jesus não ficava fazendo fenômeno a todo momento. Mas quando era o momento de socorrer alguém ou qualquer coisa, ele fazia. Então ele não ficava, eu costumo dizer assim, uma comparação ingênua, mas é fácil da gente entender. A criança, quando ela alcança o comutador e ela aperta e vê que acende a luz, ela fica: acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. O médium, quando descobre que ele pode sentir algo, ver algo, ele fica anunciando para todo mundo. É despreparo dele, falta de orientação, porque ele não sabe o que vai causar. Agora, não vai esconder. Conforme o momento que uma pessoa está passando uma angústia, tudo, o médium poderá dizer: "Não, tenha confiança, você vai receber ajuda, porque não sei o que", ele vai tentar. De repente a pessoa olha para ele: "Você é espírita?" Ele: "Sou, sim, e eu sei que a lei de Deus permite a todos nós amparo quando a gente está precisando." Pronto, não precisa entrar em... isso, certo? Então depende do bom senso do espírita, não é? A gente não vai ocultar a luz sob o alqueire. Conforme a hora, ela é necessária. Então, eu estava hoje lembrando um caso que estavam me contando detalhes melhores. Houve uma desencarnação numa família e amigos foram visitar, e eram espíritas. E chegando lá, um dos companheiros estava certamente mediunizado, mas ele não disse: "Eu estou aqui, um espírito está falando por meu intermédio." Mas ele falou muitas coisas necessárias que a família precisava ouvir para se consolar, para entender o acontecimento, para seguir adiante. Só que ele não disse, não deu estremelique, ele não disse: "Aqui está um espírito falando", certo? Não. Ele agiu com toda a discrição, mas a mensagem passou. Tudo bem? Então agradeço a vocês. Um bom trabalho.